Deputados tentam emplacar a PEC para reduzir jornada de trabalho. E você vai ver também. Ministra diz que apostas online estão causando a ruína financeira das famílias brasileiras. O crescimento exponencial da adesão às apostas online, apostas de cota fixa, também popularmente chamadas bets no Brasil, tem causado ruína financeira para muitas famílias. Governo zera impostos de importação de remédios contra o câncer. Empresário morto no aeroporto de Guarulhos delatou policiais 8 dias antes do crime. E ainda, com Vini Júnior e campeões do Flamengo, seleção brasileira se apresenta em Belém. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E uma discussão sobre a escala de trabalho 6x1 tem ganhado força no Congresso Nacional. Apesar de ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, o texto ainda não foi protocolado na Câmara dos Deputados. A ideia veio de uma mobilização do movimento Vida Além do Trabalho, que ganhou força nas redes sociais e somou 1.500.000 assinaturas em um abaixo-assinado que pede à Câmara dos Deputados a revisão da escala atual 6x1. O objetivo é reduzir para uma jornada de 36 horas semanais em 4 dias por semana. Em nota, o Ministério do Trabalho afirmou que tem acompanhado de perto o debate e que a redução da jornada é possível e saudável. Mas a questão deveria ser tratada em acordos coletivos entre empresas e empregados. Apesar da grande repercussão do assunto, o texto ainda não é oficialmente uma PEC. Para se tornar uma matéria em tramitação na Câmara, pelo menos 171 deputados precisam assinar a proposta. Depois de alcançar as assinaturas, essa proposta poderá ser protocolada e enfrentará um longo processo até a aprovação. Olha, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é especialista em carreiras, Andréia Deis. Boa tarde, boa noite, né, Andréia? Seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Mais uma vez, é um prazer recebê-la aqui. Você que já esteve na sexta-feira e agora outro assunto aí importante da sua alçada, né, Andréia? Pois é, boa noite a todos que estão nos acompanhando. E um assunto importante, né, Kleber, discutir a jornada de trabalho é discutir sobre qualidade de vida, produtividade, sobre flexibilidade organizacional, assuntos extremamente relevantes para o mundo para o momento que a gente está vivendo hoje, né? Com certeza, para a vida de todo mundo. Então eu já começo perguntando, você como especialista, né? Você acha que essa ideia de redução da jornada, ela é possível, ela é factível? Olha, eu não diria só que é factível, como existem modelos, né, tanto na Europa quanto na Ásia, que deram certos. Aí vocês vão falar, mas são países europeus, são países asiáticos, com outro tipo de cultura. Mas é importante entender que os países em desenvolvimento, muitas vezes eles se aproximam de situações que aconteceram no mundo, isso é a globalização, e conseguem facilitar os seus caminhos porque alguém já trilhou esse caminho. E o que comprovam esses países, tanto europeu quanto asiáticos, né, que conseguiram realmente realizar a redução de jornada? Que a hora que o profissional ele está menos estressado, ele tem uma maior qualidade do seu tempo, ele consegue, por vezes, entregar o mesmo trabalho, mesmo numa jornada reduzida. E fora que com isso, o que os países também nos mostraram? Que você consegue ter uma rotatividade, ou seja, outras pessoas atuando em outros turnos também. Aí vocês podem dizer assim, mas isso vai ficar mais caro. Não necessariamente, né? Porque a hora que eu aumento a produtividade no mesmo tempo, eu consigo ter a manutenção da produtividade no mesmo custo e consigo ter a elasticidade do que eu diria aí, de facilitar, oferecer mais serviços e produtos. Então, eu consigo escalar. Então, eu consigo fazer muito mais com um esforço menor. E assim, quando eu termino o que eu preciso de entregar, que seriam ali as minhas metas, eu consigo oferecer mais, ou seja, ir além, escalar mais.
Olha, acho que você tocou agora no X da questão, né? Que equaciona todo esse movimento. Dá para aumentar os postos de trabalho, né? Gerar mais emprego para compensar as folgas a mais, isso sem diminuir os salários? Eu acho que essa questão que você pontuou muito bem talvez seja o centro da discussão. E esse é o centro da discussão, né? Como que eu faço isso? Eu reduzo, né? Pelas leis trabalhistas e pelo exemplo do que aconteceu no mundo, não houve redução de salários. O que aconteceu foi que se provou que com 40 horas semanais ou 36 horas, que os trabalhadores, né, mais felizes, com mais tempo para cuidar da sua saúde, fazer um esporte, ter mais convivência com a família, eles entregavam a mesma coisa. Então, o que o mundo está dizendo? É possível entregar a mesma coisa com um espaço reduzido, mas não significa que você vai pagar menos para o seu profissional. Até porque as leis não permitiam que isso acontecesse. Mas você consegue gerar novos turnos. Por quê? Eu costumo dizer que quem fica parado é poste, né? A empresa, ela quer lucrar. Então, a partir do momento que você conseguiu entregar, então você chegou no seu indicador que você esperava, você consegue alavancar esse seu índice, né? Então, você consegue produzir mais com um esforço menor, contratar outras pessoas e aumentar o seu market share, aumentar a sua entrega, gerando novos postos de trabalho, estimulando assim com que aconteça essa elasticidade aí entre oferta e demanda. Esse movimento a gente viu também ganhou força na internet, né? Um abaixo-assinado que teve aí muitas assinaturas pedindo essa diminuição. Qual é o seu entendimento sobre esse movimento? Qual é a leitura que você, como especialista, faz? As pessoas estão mais preocupadas com a qualidade de vida do que com a carreira ou estão buscando um equilíbrio? Olha, Kleber, depois, né, o que aconteceu? Com a pandemia nos ensinou algumas coisas, né? E os estudos científicos nos colocaram que o que aconteceu? Houve um reposicionamento de valores. O que a gente entendeu? Que entre a vida e a morte existe um espaço muito pequeno. Não adianta você só trabalhar, né, construir uma fortuna se você não vai usufruir disso. Então, principalmente o que aconteceu com o episódio da pandemia, para todos nós que nunca tínhamos vivenciado uma experiência dessa, foi um reposicionamento de valores de novos significados de vida, e não só a nível aqui de países em desenvolvimento, a nível mundo. Até países de primeiro mundo, né, existe agora movimentos de desaceleração e até de demissões silenciosas, que colocam as pessoas, olha, se você quer mais do que eu posso te entregar, eu vou reduzir porque é o seguinte, eu tenho um limite aqui da minha vida. Então, as pessoas elas estão se reposicionando sobre esse valor do que é a vida, do que é a sobrevivência, do que é o trabalho, porque o trabalho é um meio para que eu possa conquistar algumas coisas, ele não é o fim. O fim é eu estar ali, feliz, né? A família, o trabalho me serve, né? Por mais que eu esteja a serviço do trabalho na hora que eu estou lá, mas este trabalho vem a servir a minha vida, o que ela pode me oferecer. Então, este movimento que vem acontecendo, dessa redução de jornada, é justamente desse bem-estar, dessa qualidade de vida, de dizer, eu consigo, se eu tiver uma melhor qualidade de vida, eu consigo te entregar mais. E isso muito do que é este mundo hoje, né? Do que a gente fala desse mundo contemporâneo hoje, de quais são as necessidades existenciais hoje. Para as pessoas estarem bem no seu trabalho e trazerem bons resultados, elas precisam ter boa saúde física, mental, psíquica, social e espiritual. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com a Andréa Deis, ela que é especialista em carreiras. Andréa, mais uma vez uma conversa muito agradável, além de um conteúdo muito valioso. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até. Grande abraço. E olha só, durante uma audiência pública no STF, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, criticou o aumento descontrolado das apostas online no país. E ela disse que as bets têm causado a ruína financeira das famílias. Acompanhe. Convocado pelo ministro Luiz Fux para uma definição sobre a constitucionalidade da lei das bets, a audiência pública no STF contou com a participação da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, que criticou o aumento descontrolado das apostas online. A ministra afirmou que as bets têm causado a ruína financeira das famílias e disse também que os jogos online é uma indústria multimilionária que exploram a vulnerabilidade emocional do usuário e incentivam
tornou o comportamento compulsivo. O crescimento exponencial da adesão às apostas online, apostas de cota fixa, também popularmente chamadas bets no Brasil, tem causado ruína financeira para muitas famílias. Pode-se afirmar que com as chamadas bets, estamos permitindo a instalação de um cassino no bolso de cada brasileiro. Isso é importante. O governo federal decidiu zerar nesta segunda-feira o imposto de importações sobre medicamentos utilizados contra o câncer. Cerca de 700 mil novos casos de brasileiros com câncer são registrados por ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Somente em 2022, o SUS gastou mais de 5 bilhões de reais no tratamento a essa doença. E os pacientes têm enfrentado cada vez mais dificuldades em seguir com o tratamento, devido aos altos valores investidos. Mas uma decisão do governo federal promete mudar esse cenário de incertezas entre as famílias brasileiras. Isso porque veio do governo uma decisão de zerar o imposto de importação a medicamentos no tratamento a diversos tipos de câncer. Leucemia, linfoma, câncer de mama, pulmão, muitas das variantes da doença poderão ser tratadas agora com mais facilidade e a medida entra em vigor 7 dias após a sua publicação. Além das medicações, outros produtos também tiveram o imposto zerado. São eles: insumos usados na produção de luvas médicas, lentes de contato hidrogel, filmes utilizados em radiografias. E olha só que caso impressionante. Uma mulher, ela foi diagnosticada com um tumor raro e em apenas 3 meses a cor da pele dela mudou. Vamos acompanhar na reportagem. A jovem Sabrina Gomes descobriu aos 15 anos de idade que tinha um tumor raro, que produz diversos efeitos colaterais pelo corpo. O tumor está localizado no timo, que regula o sistema imunológico. Ele fica entre os pulmões e bem perto do coração. E quando ele foi descoberto, Sabrina foi operada. E segundo a médica, o tumor havia sido retirado por completo. Mas 2 anos depois, a jovem voltou a sentir os mesmos sintomas e voltou ao médico. Foi quando ela descobriu que o tumor estava crescendo tanto a ponto de não poder mais ser retirado por cirurgia. Mas o que aumenta a gravidade da situação é que o tumor causa a produção do hormônio que estimula as glândulas adrenais a produzirem cortisol, que quando produzidos em excesso, causa síndrome de Cushing, que muda a cor da pele da pessoa. Em 2022, Sabrina passou por mais uma cirurgia para retirar essas glândulas, para o cortisol parar de ser produzido em excesso, e assim combater a síndrome. Mas o tumor continuou produzindo o hormônio e estimulando as células que dão pigmentação à pele. Sabrina diz que mudou de cor muito rápido, em questão de 3 ou 4 meses, e que para reduzir esses efeitos colaterais na pele, o tumor precisa ser reduzido. Nem a quimioterapia e nem a radioterapia foram eficientes. Eu já fiz quimioterapia 3 vezes, já fiz radioterapia, já fiz 2 cirurgias para retirada do nódulo. Fiz uma cirurgia chamada adrenalectomia, que são as retiradas das adrenais, que são as glândulas que ficam em cima dos rins. Essa cirurgia, ela deixou a minha pele muito mais escura, junto com o tumor, que produz um hormônio chamado ACTH. Então, esse hormônio, ele mexeu com a cor da minha pele. Eu vou deixar aqui uma foto para vocês verem a cor que eu era antes de fazer essa cirurgia. E junto com o tumor, como ele está bem grande, a cada vez eu vou ficando mais escura. A médica de Sabrina indicou o tratamento com um remédio radioativo, que pode destruir o tumor. O remédio é o lutécio radioativo, fabricado no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, e não é distribuído pelo SUS. O caso foi levado à Justiça e a Defensoria Pública conseguiu obrigar o Estado do Ceará a fornecer o medicamento para Sabrina. Até o início do ano, cada dose custava cerca de R$8 mil. Toda essa espera agravou ainda mais o estado de saúde da jovem. Ela precisou passar por mais uma cirurgia de emergência para colocar uma prótese na traqueia para aumentar a passagem de ar. A jovem foi transferida para o Instituto do Câncer e está sendo avaliada pelos médicos para saber quando vai ter condições físicas de receber o medicamento. E nós agora vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais notícias para você. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E o empresário que foi morto no aeroporto de Guarulhos, isso na última sexta-feira, havia feito uma delação contra policiais 8 dias antes do crime. A revelação foi feita hoje pelo secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Vamos conferir.
As investigações sobre a execução do empresário Antônio Vinícius Gritzbach no aeroporto de Guarulhos estão em andamento. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, relatou durante entrevista coletiva nesta segunda-feira que o empresário foi ouvido na Corregedoria da Polícia Civil sobre denúncias de corrupção contra alguns agentes. 8 dias depois, foi assassinado. A polícia agora investiga se existe ligação dos fatos. Além disso, o secretário informou que os PMs, seguranças de Gritzbach, estão sendo investigados. O empresário estava ameaçado de morte e foi acusado de ser mandante da morte de 2 criminosos ligados ao PCC. Importante também dizer que a Corregedoria da Polícia Civil, no dia 31 de outubro agora, ouviu na sede da Corregedoria da Polícia Civil um indivíduo de nome Vinícius Gritzbach. Ele foi ouvido pela Corregedoria da Polícia Civil por conta de termos recebido extratos dessa delação realizada com o Ministério Público. Nós não tivemos acesso ainda à delação que ele fez com o Ministério Público, mas extratos dela em que ele falava nomes de policiais civis que eventualmente teriam participado de alguma maneira de algum tipo de extorsão contra ele. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 e quem traz as informações é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo aí ao nosso jornal. Vamos começar falando do futebol feminino, né, Pedro? Este fim de semana teve clássicos aí pelo Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Conta pra gente. Boa noite novamente. Isso aí, Kleber. Boa noite a você, boa noite a quem nos assiste. O fim de semana teve ótimos jogos no futebol feminino aqui em São Paulo. E quem vai trazer mais informações pra gente é a nossa comentarista de futebol feminino, a Maíra Anjos. E temos as grandes finalistas do Paulistão Feminino 2024. O Palmeiras venceu a Ferroviária por 2-1 no sábado no Allianz Parque, com gols de Brena Carolina e Poliana. O Alviverde garantiu sua vaga na final e vai em busca do seu 3º título da competição. Vai enfrentar o Corinthians, que eliminou o São Paulo após placar agregado de 2-1. As Brabas vão em busca do 5º título para se firmarem como maiores campeãs da competição. Os jogos vão acontecer nos feriados do dia 15 e 20, com a ida sendo na Neoquímica Arena e a volta no Allianz Parque. Ainda falando em finais, na Copa Paulista, o Santos superou o placar ruim no jogo de ida e se consagrou campeão nos pênaltis. Após perder a ida por 4-1, as Sereias da Vila igualaram o placar agregado em casa com 3-0. Os gols foram marcados por Taizinha, Carol Baiana e Kathleen, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, as Bragantinas seguraram a pressão e foram aos pênaltis. A goleira santista Cara Hipólito cresceu na decisão e garantiu o título das Sereias da Vila. Um derby paulista na final com certeza vai dar o que falar, não é mesmo? Os horários dos jogos da final ainda vão ser divulgados pela FPF, então fique ligado e garanta os seus ingressos para esses grandes confrontos. E Pedro, a gente também tem novidade no Mundial de Clubes do ano que vem, não é mesmo? Sim, Kleber. A FIFA anunciou a data do sorteio de grupos do Mundial de Clubes de 2025. Será no dia 5 de dezembro, às 3 horas da tarde. Vamos conferir. A FIFA anunciou que as 8 chaves serão definidas em um evento realizado em Miami, uma das 11 sedes do torneio, poucos dias após a final da Libertadores, que vai definir o último participante, Atlético Mineiro ou Botafogo. Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os representantes do Brasil até o momento. Os 32 times do Mundial vão ser divididos em 8 grupos de 4 clubes. A FIFA vai formar grupos em um sorteio com divisão de potes, mas levando em consideração fatores esportivos e geográficos. A entidade também vai contar com uma novidade na fase de grupos, que é o confronto direto sendo o primeiro critério de desempate. As 2 melhores equipes de cada grupo vão a mata-mata em jogo único, que começa nas oitavas. Em caso de empate nos playoffs, a partida será decidida na prorrogação com disputa de pênaltis em sequência. O torneio será realizado entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. A competição terá 32 times e será disputada a cada 4 anos. E a seleção brasileira, Pedro? Nós vamos ter jogos essa semana, já que estamos na data FIFA, não é mesmo? Temos sim, Kleber. O Brasil vai à Venezuela na quinta-feira enfrentar o time venezuelano. E todos os convocados já se apresentaram. Inclusive os campeões da Copa do Brasil que jogaram ontem, Léo Ortiz e Gerson. Vamos conferir. Todos os convocados da seleção brasileira para a última data FIFA de 2024 já se apresentaram em Belém, onde serão realizados os treinos para a partida contra a Venezuela em Manturim. Grande parte dos convocados chegou ao Pará ainda no domingo ou nas primeiras horas desta segunda-feira.
De manhã, os campeões da Copa do Brasil, Léo Ortiz e Gerson, além do vice-campeão Guilherme Arana, chegaram junto a Vini Júnior. O atacante está de volta à seleção após ser desfalque nas partidas contra Chile e Peru por conta de lesão em outubro. Já Rafinha e Abner pousaram em Belém já no meio da tarde e vão direto para o Mangueirão, onde Dorival Júnior comandará atividades a partir das 17 horas. A seleção treina no estádio também na tarde de amanhã e na manhã de quarta-feira, e segue em voo fretado para a Venezuela. A amarelinha enfrenta a Venezuela pela 11ª rodada das eliminatórias sul-americanas na quinta-feira às 18 horas no Estádio Monumental de Manturim. Na sequência, viaja para Salvador, onde cumpre o último compromisso do ano contra o Uruguai às 21h45 na terça-feira na Arena Fonte Nova. Bom, Kleber, por hoje é só. Um bom começo de semana para você e para quem nos assiste. Até a próxima. Até mais, Pedro. Muito obrigado pelas informações. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.